Este é o mês do aniversário da Oya-sama, né? Lembramos, né? Ontem foi perguntado que dia que ela nasceu, ninguém sabia. Que é isso? Não foi? Mas o que pega é o ano. O ano? É. Ah, tá. Esse mês todo mundo sabe. O que pega é o ano, né? 1798. Ah, tá. Ah, mas é imperdoável, né? Porque as outras perguntas todo mundo respondia. Chegou no aniversário da Oya-sama, ninguém respondia. Que história é essa? Falei, né? 18 de abril de 1798. Então, hoje a Oya-sama está... Hoje não. Dia 18 de abril ela vai fazer... Na verdade, que ela faleceu... Nós somos 130 anos, ela faleceu... Ocultou-se com 90, 230... 220 anos, cara. 220 anos Oya-sama está fazendo, né? E tem a música da Oya-sama, não sei se eles vão tocar hoje. Deveriam, né? É uma música muito bonita, eu acho linda aquela música. É uma das poucas que foram traduzidas e ficaram boas, né? A tradução ficou boa, né? Bom, então vamos com esse espírito, né, de mês do aniversário da Oya-sama, vamos então ouvir a palestra, né? O palestrante de hoje é o reverendo Ryoji Kimura. O som está indo bem aí profundo? Som? Tá bom o som? Bom, então, como eu disse, reverendo Ryoji Kimura. Ele é condutor condutor da igreja Foz do Iguaçu. Há quantos anos, Kátia-san, que se tornou Kyokai? 2 anos. 2 aninhos só. Então, faz pouco tempo, né, que se tornou Kyokai, mas há muito tempo já fazendo a Nyoegake Otasuke, né? Então, vamos ouvir então a palestra do reverendo Ryoji Kimura. Onegai shimasu. Bom dia a todos. Estava conversando com a Sensei, acho que já é a terceira vez que sou nomeado a fazer a palestra aqui. Pode ser que já esteja cansado de ouvir a mesma palestra, mas como recebi esse ano novamente essa nomeação, queria transmitir um pouquinho o que eu penso, o que eu acho, né? Como é de conhecimento de todos, este ano é o ano da comemoração dos 130 anos do ocultamento físico de Oya-sama. Então, no dia 26 de janeiro, juntamente com os condutores das igrejas superiores, eu pude reverenciar essa magnífica cerimônia dos 130 anos que foi realizado no dia 26 de janeiro em Odiba. Neste ano, após a realização dessa cerimônia no dia 26 de janeiro, todos nós, tendiquianos, estamos nos dedicando firmemente nas palavras do Shinbashira-sama que ele transmitiu logo após a cerimônia, na qual ele frisa que esse decenário não é uma linha de chegada. É apenas mais uma etapa da longa estrada para a salvação da humanidade e para a concretização do mundo de vida plena de alegria e felicidade. Como indicador do caminho para essa longa estrada, é determinado um marco a cada 10 anos. Assim, todos os seguidores se certificam novamente do objetivo, direcionam o espírito nesse sentido, unem os passos, realizam as atividades para construírem o espírito e avançam nas construções formais do caminho, chegando ao aspecto atual. A partir de agora, será dado prosseguimento a essas ações. O essencial está em valorizar todas as ações realizadas para que, sem interrupções, as atividades tenham continuidade.
E para concluir a palestra, Shimbashira Sama diz: espero que daqui em diante promova esforços em acompanhar o resultado das sementes plantadas durante os 3 anos e 1000 dias. E começando pela formação a longo prazo das pessoas, desejo que caminhem animados, com passos firmes e constantes, rumo à vida plena de alegria e felicidade. E conclui: muito obrigado. Como foi pedido firmemente na instrução número 3, dedicar em fazer a limpeza espiritual, deixando a ambição, o orgulho e as outras poeiras espirituais, dedicar em salvar as pessoas, estender a mão às pessoas próximas, fazer a divulgação do amor que Oyasama, eternamente viva, tem por nós seres humanos. Ter o sentimento de salvar o próximo, dedicar no serviço sagrado e agora, dando prosseguimento, dedicar na formação de novos yogis. É a conclusão que eu tive ouvindo a palestra do Shimbashira Sama. Então, cada missionário devemos dedicar em salvar o próximo para que possamos aproximar do nosso objetivo, que é a vida plena de alegria e felicidade. Ontem, aqui no Dendochi, nós tivemos a atividade da Associação Infanto-Juvenil, o treino do serviço sagrado e o concurso do Koteki. E à noite, o Tendi Matsuri, que foi realizado graças aos esforços dos associados da Associação dos Moços, do Fujinkai, das igrejas e das regionais. Ambas as atividades tivemos o esforço de várias pessoas para o treino dos serviços sagrados da Associação Infanto-Juvenil, além dos encarregados, os pais, as mães, que se esforçaram para treinar as crianças para fazer o serviço sagrado. Como Shimbashira Sama diz, começando pela formação a longo prazo das pessoas. Ou seja, essas crianças serão o futuro deste caminho. Como é importante dedicarmos o esforço nessa formação dessas crianças. E é de muita alegria vermos essas atitudes dos pais, das mães, das crianças aqui no Dendochi, repleto de crianças. É importante valorizar todas as ações realizadas, que sem interrupção cada atividade tenha continuidade. As atividades do Shonenkai, Sennenkai, Fujinkai, Gakuseikai. Creio não ser oportuno afirmar aqui, mas todas as ações devemos realizar com sentimento de gratidão. Assim surge dentro disso sentimento de alegria. Quando temos gratidão a Deus Parens, a Oyasama, automaticamente surge dentro do nosso espírito sentimento de alegria. Por isso, o importante é termos gratidão. Além disso, diz na palestra do Shimbashira Sama, resultado das sementes plantadas. São sementes de gratidão, de alegria, que nós devemos deixar semeados. Isso nos trará alegria e poderemos ver nos fatos que ocorrem no nosso dia a dia, são as sementes que foram plantadas. Esse ano
em julho, irá completar 30 anos que eu fui pela primeira vez em Foz do Iguaçu. Foi no ano do centenário do ocultamento físico de Oesma, no mês de julho. Nessa época, como a Igreja Superior tem a cerimônia mensal no terceiro domingo, depois da realização da cerimônia, a outra cerimônia mensal, a outra Igreja Superior, é a Igreja de Jussara, que é realizado todo mês, no dia 6 de cada mês. Então, do terceiro domingo até o dia 6, comecei a ir para Foz do Iguaçu. Ficava em uma pensão. A maioria das pessoas era pedreiro, carpinteiro, que ficava nessa pensão. De manhã cedo, tomava café na padaria e saía depois para fazer divulgação e visitar casa por casa. São fatos que comecei há 30 anos atrás. Há 2 anos atrás, nós recebemos a permissão de Igreja Tendiqueu de Foz do Iguaçu. Nessa oportunidade, para recebermos a permissão, é necessário a visita de inspeção do Primaz. Então, o Primaz foi até Foz do Iguaçu para fazer a inspeção da casa de divulgação, se é possível receber a permissão de igreja. Até então, não tinha feito nenhum cálculo. Então, quando o Primaz veio a Foz do Iguaçu, ele trouxe toda a lista das pessoas que fizeram Coxu e Chuyoka pela igreja de Cianorte. E ele foi lendo nome por nome, e eu e o condutor da igreja de Cianorte fomos dizendo cada pessoa se pertencia a Foz do Iguaçu ou Cianorte. Então foi feito o desmembramento dos fiéis da igreja de Cianorte para a igreja de Foz do Iguaçu. Dentro disso, chegou a 30 pessoas que fizeram Coxu nesses 28 anos. E dentro disso, quase 20 pessoas fizeram Chuyoka. Yobuko, apenas 6 pessoas. Mas para incentivar-nos, o Primaz disse: mas tudo isso de pessoas fizeram Chuyoka? Porque todo mundo, quando vem fazer o Chuyoka, vem com o nome da igreja, né? Então, como éramos casa de divulgação, filiada à igreja de Cianorte, todos prestaram Chuyoka e Coxu com o nome de igreja de Cianorte. Assim que viramos igreja, nesses poucos 2 anos, na qual nós estamos ainda começando a gatinhar, vários fatos foram mostrados por Deus Pai Oesama para nos dar alegria. Primeiro, o filho mais velho veio me perguntar: pai, eu vou ter que seguir o que eu caio? Provavelmente você vai ter que ser caio, já sabe. Tá bom, então eu quero estudar. Essa semana ele começou o Senchuka. Então, ano passado ele foi para o Odibá, começou o TLI e agora começou a fazer Senchuka. Ele falou: pai, eu quero estudar como o senhor. Como pai, não faz a mesma coisa que eu fiz. Não tive cara para falar isso. Fiquei muito alegre pelo fato de ele procurar seguir. Na época que estávamos preparando para fazer a inauguração da igreja, estava com a minha filha de 13 anos no supermercado. Daí tinha uma outra senhora que estava escolhendo as verduras, e daí eu comecei a conversar com ela, explicando que íamos virar Kyokai. Daí a minha filha veio depois: pai, quem que é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que 28 anos atrás perdeu o marido e tinha um filho de 1 ano que tinha problema de respiração, que eu ministrava o Sasuke. Daí no dia da inauguração, a minha filha veio
ela veio me dizer: Kaito-san, aquela mulher do mercado veio. Mas quem que é a mulher do mercado? Daí eu fui recepcionar essa senhora. Mas já conhecia, fazia 28 anos que ministrava o Sasuke, mas nenhuma vez ela tinha vindo ao Tsukinami-sai. E bem no momento que viramos Kyokai, essa senhora começou a frequentar. E daí, assim que termina o Naorai, ela é a primeira a se propor a ir para a cozinha lavar a louça. No segundo mês que ela veio, antes do dia da missa, ela trouxe um cesto de lixo. Eu e a minha esposa ficam: mas por que será que essa mulher trouxe cesto de lixo? Não, é que no dia da missa, embaixo da pia, aquele cesto de lixo pequeno fica cheio muito rápido. Não. São fatos que, coisas, detalhes que eu e a minha esposa não tínhamos sentido, mas Kami-sama mostra essas pessoas que vêm para nos completar, né? Porque no dia da cerimônia mensal, depois do Naorai, eu e a minha esposa ficamos sempre conversando com os fiéis que vieram. E dificilmente vamos à cozinha para fazer a limpeza. E essa senhora faz 2 anos, diz que a função dela na igreja é fazer o atokadazuke, né? E todos os meses ela tem vindo. Ao regressar ao Ojibá, outro ponto, esse ano, que corresponde aos anos 130 anos, é receber graça para novos yobukos, né? Outro fato também, depois que viramos Kyokai, é uma senhora que eu conheci por acaso. A minha esposa pediu: Kaito-san, tem que comprar alguma mistura para o almoço. Daí, era depois da Sazutome. E daí, se fosse de carro, era bem mais fácil, né? Mas pensei: mas se eu for de carro, não vou conversar com ninguém. Mas se eu for a pé, um pouco longe. Daí peguei a bicicleta das crianças para ir ao mercado comprar a mistura. Quando estava chegando no Kyokai, eu fui com o objetivo de poder cumprimentar, conversar com pessoas. Tinha uma senhora atravessando a rua. Daí cumprimentei: bom dia, né? E daí, quando parei no portão do Kyokai para abrir o portão, essa mulher atrás de mim: bom dia. Daí ela falou: eu sempre queria conhecer essa igreja, será que posso entrar? Daí, sim, pode entrar. E explicando sobre esse ensinamento, uma senhora de 50 anos de idade, faz mais ou menos 20 anos que está separado, os 3 filhos já estão todos crescidos, mas ouvindo sobre ensinamento, passado alguns dias, a primeira coisa: o que a senhora gostou tanto? Que a fundadora é mulher. Eu tinha raiva de ser mulher. Cada coisa. E ela continua ainda hoje. Se não vem, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, ela vem fazer o serviço sagrado vespertino ou matutino. É uma costureira. Então, são graças que a gente recebe, são sempre o sentimento de querer ajudar, divulgar. A gente recebe essa providência de Deus para que a gente possa ser útil nessa construção desse mundo pleno de alegria e felicidade, fazer a divulgação. Como Shimbashi-sama diz, esse cenário não é uma linha de chegada, né? É apenas uma etapa dessa longa estrada para a salvação da humanidade e para a concretização do mundo de vida plena de alegria e felicidade. Quando recebemos a fundação da igreja, eu e a minha esposa, no mês de novembro, fomos fazer a reverência em Ojibá, e daí o condutor da igreja superior nos disse, né? Já faz meio ano que vocês viraram Kyokai. Esses 3 anos e meio dias, né? Todos os Yoboku, pessoas que receberam o Sasuke ou começaram a ouvir Beseki,
todos estão no nome da igreja de Cianorte. Foz do Iguaçu, nesses 3 anos e 1000 dias, vai ser 0 o número de pessoas que começaram a ouvir BSEC. Ou seja, a meta da Igreja Mor Kaoramat, nesses 3 anos e 1000 dias, era atingir 3.000 pessoas para começar a ouvir o BSEC. E bem na época que nós fomos, eu e a minha esposa, estavam batendo firmemente para que possamos todos unidos atingir essa meta de 3.000 pessoas. E iniciaram o regresso ao Ojibá pelas a união das igrejas que foram desmembradas. Então, da igreja Mor Kaoramat foram 35 igrejas Mor, e 2 vezes no ano passado eles fizeram o regresso ao Ojibá, no mês de maio e novembro. O total de pessoas que começaram a ouvir BSEC foram 1.600 pessoas nesses 3 anos e 1000 dias. Foz do Iguaçu vai ficar com 0? Ficamos eu e a minha esposa preocupados, e daí tinha um amigo que estava no Japão. Passamos a mensagem: dia 26 de outubro, 26 e 27, eu vou estar em Ojibá. Estamos te esperando. A cidade é de Tende, o endereço. E daí ele falou: então, 6 horas da tarde eu chego na estação de Tende. O condutor da igreja superior falou: é brincadeira, o rapaz está fazendo turismo aqui no Japão, só porque você mandou uma mensagem, será que vai vir de Tóquio até aqui em Nara, aqui em Tende, aqui no interior? E de fato, terminou a cerimônia no dia 26, 6 horas da tarde, fomos na Tendieki, ele estava lá me aguardando. E no dia 27, ele iniciou a ouvir a preleção do BSEC. São fatos que ocorrem graças à providência de Deus Parens e Oyasama. Creio que aqui também temos presença de bastante jovens, né? Mas o importante é sempre procurar ir semeando, e na hora que a gente precisa, Kami-san mostra essas providências. E graças à proteção de Oyasama, Oyagami-sama, resultado de Foz do Iguaçu nos 3 anos e 1000 dias, não ficou com 0, né? Esse ano, no mês de janeiro, teve o curso do Gakusekai. O meu filho, o segundo filho, está com 18 anos. Ele terminou os 3 módulos e esse ano ele, de qualquer forma, queria vir fazer o Hinokushin do Sennenkai, Hinokushintai, durante o Gakusekai, né? Daí ele mesmo disse: Kaito-san, sozinho não pode ir, né? Acho que não é bom, né? Acho que é bom levar alguém, né? Daí ele começou a convidar os amigos deles, mas a maioria da escola. Mas, vendo o preço da passagem, a despesa, a maioria falou: não vou, não dá para ir, deixa para outra oportunidade. E daí ele veio conversar comigo. Ele está fazendo a faculdade e durante o dia trabalhando. Como tem 13º salário, e o salário dele mensalmente vai para pagar a faculdade dele. Então, como tem 13º, não precisa pagar a faculdade com esse salário, então vai sobrar. Será que eu posso pegar e pagar a metade da passagem do Mateus? Eu acho que sim. E a outra metade? O Mateus, ele mesmo vai pagar. Então tá bom. Daí ele foi conversar com esse Mateus e automaticamente esse menino aceitou de prontidão. Mas de onde apareceu esse Mateus? Então, 30 anos atrás, quando fazia a divulgação, havia um rapaz que tinha ataque epilético, epilepsia. Na época, então fui conversar com um membro dessa família e eles concordaram que eu ministrasse o Sasuke. Então, todos os meses, quando eu ia para Foz do Iguaçu, eu passava nessa casa e ministrava o Sasuke.
E com isso, eu conheci uma senhora que morava logo ao lado, que tinha dor de cabeça. E também comecei a ministrar o Sasuke nessa senhora. E ela recebeu a providência e não sentiu mais dor de cabeça. Dessas duas casas, somente o padrasto desse rapaz que tinha epilepsia, ele foi, acho que, primeira pessoa que fez Koshu lá de Foz do Iguaçu. Mas passado alguns meses que ele fez o Koshu aqui no Dendocho, ele veio a retornar. E 5 anos depois, o rapaz que tinha epilepsia também veio a retornar. Então, mesmo após esses fatos, continuei sempre visitando essa casa. E quando saía para divulgação, essa família sempre vieram seguindo. Frequentavam as cerimônias mensais da casa de divulgação. A senhora que tinha dor de cabeça, depois que melhorou, ela sempre vinha na cerimônia. E também participava das caravanas que realizávamos aqui para o Dendocho ou para a Igreja Superior de Cianorte. Com o passar dos anos, a filha e os familiares também começaram a frequentar, na época, a casa de divulgação. Mas, sempre que pedia para que eles viessem ao Koshu, o curso da doutrina, sempre tinha uma desculpa. E ninguém dessa família, dessa senhora que tinha dor de cabeça, nesses 28 anos, vieram prestar algum curso aqui do Dendocho. Vieram para o Godishunen, mas fazer o Koshu nunca vieram. Então, dessa senhora que tinha dor de cabeça, esse Mateus é neto dela, né? Já é 3ª geração, né? Vai longo tempo, né? Então, em janeiro, meu filho, ele trouxe esse rapaz para fazer o curso estudantil. Mas, assim que ele voltou, depois do curso estudantil, se não pode de manhã, ele vem à tarde. Sempre vem fazer o serviço sagrado vespertino ou matutino. E na véspera do Tsukinamisai também já vem no sábado para ajudar nos preparativos. Estão os dois agora, né, conversando de que maneira fazer o Ojibagaire. Este ano, o maior número de pessoas possível para Ojibá. O que o diretor da sede, os diretores estão pedindo, né? Por ser o ano do centenário de Oya-sama. De que maneira levar mais pessoas para fazer regresso ao Ojibá? Um dos fatos que ocorreu depois que eu voltei de Ojibá, a minha filha mais velha, está com 23 anos, né? Ela começou a convidar uma amiga, quando ela fez o curso de guia, uns 2 anos atrás, na época que viramos Kyokai, para a cerimônia mensal do Kyokai. E essa amiga começou a frequentar a igreja todos os meses. Como ela trabalha em uma agência de turismo, vinha sempre fazer o possível para tirar a folga no 4º domingo. Então, mas tinha vezes que não conseguia. Nesses 2 anos, parece que muita coisa mudou na vida dessa moça. Ela havia perdido o pai há pouco tempo. O pai que ela tinha, que sempre trabalhou para sustentar a casa. Ela estava muito triste com o retornamento do pai e preocupado com as despesas da casa. A mãe e outro irmão deficiente. Mas, ao ouvir sobre o ensinamento e participar da cerimônia mensal, parece que a sua vida começou a melhorar. Conseguiu emprego e conseguindo ajudar na despesa da casa. E voltou a ter o dia a dia de mais alegria. Então, as duas, a minha filha e essa amiga, eles planejaram fazer o regresso ao Ojibá esse ano, em outubro. Como ambas têm um rendimento restrito, estava difícil determinarem regressar ao Ojibá. Então, a amiga teve a ideia, vamos fazer uma rifa para ajudar na despesa do regresso ao Ojibá.
como essa amiga trabalha no turismo, ela conseguiu um passeio de city tour na cidade de Foz do Iguaçu. Ninguém queria, que mora aqui em Bauru, fazer um city tour aqui na cidade de Bauru, né? Prêmio de grego, né? E um jantar no restaurante. Fizeram a rifa desses 2 prêmios para concorrer no mês que vem, mês de maio. Acho que o prêmio não é tão desejável, mas o fato de determinação espiritual, né? Determinar, né? E colocar em prática é o que Oya-sama sempre pede. O que vem primeiro é a determinação espiritual, né? Então determinaram a fazer o regresso ao Ojibá. Daí tiveram essa ideia. Eu, como sendo responsável, o condutor, não pude deixar de lado. Então, estou também ajudando a vender a rifa delas. Mas, com certeza, será muito gratificante, né? Elas conseguirem realizar esse sonho. Elas fizeram 3.000 números no valor de R$2. Como surgiu essa ideia da parte da amiga da minha filha? A minha filha se propôs a vender a metade. Então, ao ouvir isso, não pude deixar de ajudar e pedir para que todos da igreja ajudassem a vender essa rifa. Acho que irão conseguir. No começo, achei que era muito, né? 3.000 números, né? Pois as pessoas que nós conhecemos no nosso cotidiano, ao nosso redor, acho que não chega a 10% disso, 300 pessoas, né? Conseguir vender 3.000 números não é um pouco fácil, né? Mas acho que já conseguiram vender quase a metade. Mas creio que essa determinação espiritual de regressar ao Ojibá, né? Sempre quando tem isso, nós colocamos em primeiro lugar a parte financeira, né? Mas não é essa a questão. A questão que o Oya-sama sempre pede a nós é a determinação espiritual de cada fato, né? Em cada atividade da igreja, aqui do Dendocho, nós sempre devemos ter essa determinação espiritual, que daí o que vai ocorrer é a providência que recebemos de Deus para Oya-sama, a instrução que nós recebemos. Deixar um pouco de lado os nossos problemas circunstanciais do dia a dia, mas fazer a determinação espiritual. Aí, dessa maneira, Oya-sama tem como nos mostrar o caminho que devemos seguir corretamente. Foi uma palestra improvisada, creio que foi um pouco difícil de ouvir, mas muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Kaito-san. O senhor vai ter que se preparar, né, para sair, né? Então, esteja à vontade, Kaito-san. Muito obrigada. Agradecemos a palestra do reverendo Ryoji Kimura, que nos contou, né, sobre alguns fatos da sua vida e nos passou alguns ensinamentos. Agora vou pedir para a nossa amiga Sandra fazer um comentário da palestra. Bom dia a todos. Algumas pessoas que já me conhecem, né? Meu nome é Sandra, eu sou da igreja Dai Hakuyo, hoje irmã da condutora, né? Antes eu era filha, agora eu sou irmã da condutora. Algumas vezes me pegam ali, né, no corredor, dá para você fazer o comentário da palestra, né? Aí eu sempre penso assim, puxa vida, toda vez quando me pegam para fazer o comentário da palestra, é porque a palestra tem alguma coisa muito importante para me falar.
né? Então é como se fosse um puxãozinho de orelha. Falei, ixi, hoje eu vou tomar puxão de orelha, né? Porque pediram para eu fazer o comentário, então provavelmente alguma coisa direcionada a mim, né? Então, prestando atenção, né, na palestra do condutor da igreja Foz do Iguaçu, senhor Kimura, né? Ele falou sobre várias coisas, né? Principalmente dos ensinamentos da Tenrikyo. A gente tem ouvido falar dos 130 anos, né, do ocultamento físico de Oyasama, e todo mundo falando de determinação espiritual, da introdução número 3, né? Às vezes tudo isso é tão pesado, é tão difícil para a gente compreender, né? O Kaitsu-san fala pra gente, vem no Dendocho, a gente ouve as pessoas a falar, 130 anos, 130 anos, tem que ir pro Japão, né? Como é que vai pro Japão nessa crise, com o dólar custando 4? Então a coisa parece que fica tão pesado pra gente, porque às vezes o ir para o Japão, para os 130 anos, parece que é uma coisa tão distante da gente, porque a gente tem dívida para pagar, porque a gente tem o salário que eu ganho não é muito, por causa do trabalho eu não consigo férias, por causa das atividades, às vezes eu tenho um comércio, como é que eu vou deixar o comércio para ir para o... Então, às vezes, essa coisa de 130 anos, tem que ir fazer uma determinação espiritual para ir para o Japão, né, para fazer lá o Sampai, parece que fica uma coisa tão distante, tão pesada, né? Mas será que é só isso, né? Agradecer Oyasama por tudo o que ela fez pra gente, é só ir para o Japão? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode começar aqui, agora, né? Tendo o sentimento sincero, tendo o sentimento de gratidão. Na hora que você vai atender seu cliente na loja, atender com educação, olhando no olho dele, ajudando o próximo a atravessar a rua, não jogando lixo no chão. E isso já é uma forma de agradecer Oyasama por tudo isso, né? É um presente que a gente pode dar para ela. Não adianta a gente ir para o Japão e falar mal do outro, não ajudar quem precisa de ajuda, né? Não adianta. Então, ir para o Japão, nossa, seria um presente maravilhoso, não só para Oyasama, mas que para nós, né? Estar lá, no recinto, fazer o Sampai, é um presente para nós, né? Agora, e o presente para Oyasama? Será que só ir para o Japão é o presente? Com certeza é. Mas e o principal é o nosso sentimento. É com que sentimento é que eu estou vivendo os 130 anos de ocultamento físico de Oyasama. E isso pode começar agora, né? Não precisa ser quando eu chegar lá, né, no Japão e fazer o Sampai, é que eu vou estar dando presente para Oyasama. Não. A gente precisa começar a dar o presente no nosso dia a dia, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, né? Então, assim, quem teve a oportunidade, quem ainda vai ter a oportunidade de ir para o Japão fazer o Sampai, nossa, olha, é maravilhoso. Mas quem não puder ir, né? Quem sabe daqui 10 anos, né, a gente consiga, né? Vai começando a fazer já uma poupança, mas não precisa esperar o próximo 140 anos. Comece agora, né? Trate melhor as pessoas, né? Ajude o próximo. E ajudar o próximo não significa perder um dia do seu trabalho para ir fazer um trabalho voluntário. Ajudar o próximo é olhar no olho de alguém quando alguém está precisando conversar, né? Quando alguém liga para você, só querendo bater papo. Ai, de novo aquela pessoa, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho gohan para fazer, tenho que lavar a louça e aquela pessoa fica lá, blá, 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 blá. Só aí você já está fazendo o bem para o próximo. Ouve, às vezes é só o fato de falar e você ouvir, já está salvando aquela pessoa.
né? Então é nas nossas pequenas atitudes. Então assim, não adianta eu frequentar a igreja todo mês, virar as costas e ficar falando mal das pessoas que estavam lá. E você viu o tefúrio daquela pessoa? Ela errou! Nossa, você viu? Gente, né? Então assim, começa nas nossas pequenas atitudes. Então quando ele fala assim, né? O ser Yoboko, né? Ser Yoboko é só ir lá e receber o dom do Sasuke? Não! Ser Yoboko é ter essa postura, é essa atitude de eu não vou mais apontar o dedo para o outro. Quando a gente aponta o dedo para o outro, né? Um dedo está apontando para o outro, mas 3 está apontando para mim. Ó, você isso, você aquilo. Um dedo você está apontando para o outro, mas os outros 3 estão apontando para você mesmo. Então, quando você tem alguma coisa para falar do outro, você tem 3 para falar de você. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a ter atitude de Yoboko. Yoboko não é só aquele que vai no Kyokai e que vai fazer o Sasuke. Yoboko é aquele que vai fazer o Sasuke com outro sentimento, com outra intenção. Não vai fazer o Sasuke só porque Kaicho-san mandou fazer o Sasuke. Aí eu tenho que fazer o Sasuke porque é Kokoro Sadame. E o sentimento? Com que sentimento você vai lá fazer o Sasuke? Você vai lá só para cumprir o seu papel? Ou você vai lá realmente com intenção de ajudar aquela pessoa? É aqui que precisa reforma, né? É aqui primeiro. Então, quando a gente aponta o dedo para o outro, lembre-se, a gente tem 3, às vezes até pior do que esse aqui, para apontar para nós mesmos. Então, essa reforma precisa começar aqui, né? Então, o Yoboko não é só aquele, né, que vai no Kyokai, que faz o Sasuke, que faz isso. Yoboko primeiro é aquele que se reforma por dentro, para depois, né, ajudar o próximo, né? Aí ele fala sobre vida plena de alegria e felicidade. O que é vida plena de alegria e felicidade para vocês? Vocês já pararam para pensar? A gente ouve tanto, né? Vida plena de alegria, vida plena de alegria. A gente faz koshu, a gente faz shuyoka, a gente faz omatsuri, a gente faz otsutome todo dia de manhã, todo dia de noite, nas comemorações, a gente faz kokoro sadame. Mas o que é vida plena de alegria e felicidade para vocês? Né? Para algumas pessoas, vida plena de alegria e felicidade é os filhos terem saúde. Nossa, que felicidade, né? Para outras pessoas, é ter saúde. Para outras pessoas, é ter meus pais saudáveis. Para as outras pessoas, é ter muito dinheiro. Para outras pessoas, é viajar bastante. Então, o que é vida plena de alegria e felicidade? Né? Eu acho que a gente precisa perguntar para a gente primeiro. O que é vida plena de alegria? O que é que eu estou buscando? Porque se não parece uma corrida para conseguir alguma coisa, eu nem sei o que eu estou buscando. Né? É como se a gente estivesse correndo. Acorda de manhã, faz otsutome e faz otsutome à noite e vai no matsuri, né? E está correndo atrás do quê? O que é vida plena de alegria e felicidade? Então assim, se a gente parar um pouquinho para pensar, vida plena de alegria e felicidade é tão simples, é ter gratidão. Se você tem gratidão, se você não tem dinheiro, você é feliz porque você tem gratidão. Tem gratidão por ter um corpo saudável, tem gratidão por ter uma família, mesmo que você não tenha dinheiro. Se você tem dinheiro e tem gratidão, você também é feliz. Porque você tem gratidão por ter dinheiro, por poder montar uma empresa, por poder dar emprego para os outros, para poder ajudar quem está precisando, né? Agora, se eu tenho dinheiro e não tenho gratidão, eu não sou feliz. Aí, eu tenho filhos. Se você tem filhos e sente gratidão, você tem vida plena de alegria e felicidade. Porque você agradece por você ter nascido primeiro, por ter um pai, por ter uma mãe, por poder ter gerado um filho, né? Por poder dar para o filho o que comer, para poder dar para o filho um estudo. Então, vida plena de alegria e felicidade pode ser diferente para cada um de vocês, mas se a gente não tem gratidão,
essa vida plena de alegria e felicidade a gente não vai encontrar. A gente pode ter dinheiro, a gente pode viajar o mundo inteiro, a gente pode ter família grande, a gente pode ter saúde, mas se não tiver gratidão, não tem felicidade. Então, o Yoboko, os seguidores desse caminho, precisa começar a enxergar as coisas com outro olhar. Se você enxerga as coisas com outro olhar, você é feliz, Você é feliz. E às vezes a pessoa fala, bom dia, aí a outra responde, bom dia só se for para você. Não é assim? A gente não encontra pessoas assim? Ou então você olha uma flor e fala, nossa, que flor linda. Aí a pessoa fala, você tá louca? Isso aí é mato, Então, esse é o tendiquiano, É aquele que olha as coisas e sente a beleza em tudo que vê, É aquele que sente gratidão por tudo aquilo que tem e até por aquilo que não tem. Porque a gente sabe que o que a gente não tem é merecimento, é uma semente que eu deixei de plantar. Quando ele fala assim, do plantar semente, O que é plantar semente? Meu pai sempre falava assim, não adianta querer comer milho e plantar feijão, viu? Se você quer comer milho, então planta milho. Se você quer felicidade, então planta felicidade. Se você quer respeito, planta respeito. Um dia vai colher. Ele falou, A semente, às vezes, a gente planta hoje, demora 30 anos, 3 gerações, não foi? Ele começou a fazer o sasuke na família e só o neto é que veio a frequentar verdadeiramente, as atividades. Então, às vezes, a semente demora para nascer. Eu planto hoje, às vezes é meu bisneto que vai colher. Então, assim, não deixa de plantar, porque se um dia a gente parar de colher, é porque aquilo que os meus avós, meus tataravós plantaram, já acabou e eu não plantei nada. Então, a gente precisa plantar. Então, a semente, mesmo que demore anos, um dia ela vai germinar. E o mais importante, as duas sementes germinam, a do bem e a do mal. Então, se a gente plantou coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. Se a gente plantou coisa boa, a gente vai colher coisa boa. Mesmo que não queira. Não, chega, já tenho um monte de coisa boa, não quero mais. Vai colher o que você plantou. A natureza mostra isso pra gente. Plantou, colheu. Não plantou, vai querer colher? É a mesma coisa, eu quero ganhar na Mega Sena. Você vai lá jogar? Nem vai jogar e quer ganhar na Mega Sena. É a mesma coisa. Não plantou, como é que vai querer colher? Então, essa questão da semente é muito importante para a gente também, ele falou do cesto de lixo, gente? Isso me chamou a atenção mais do que tudo. O cesto de lixo, para mim, foi assim, aquele puxão de orelha que eu falei no começo, esse foi o puxão de orelha. Ele tinha lá um cesto de lixo pequeno debaixo da pia. Aquela senhora, que nem era do Tenrikyo, começou a frequentar, observou que aquele cesto de lixo enchia muito rápido. Aí qual foi a atitude dela? Eu vou comprar um cesto de lixo maior, porque vai facilitar ali o trabalho. Gente, é um cesto de lixo. Quanto custa um cesto de lixo? Acho que é R$20. Mas não é nem o valor do cesto de lixo, é a atitude de você ir lá e trocar aquele cesto de lixo. Aí eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo pelo meu Kyokai? Será que eu estou trocando o cesto de lixo do Kyokai? Ou será que eu saio do Omatsuri e falo, ai meu Deus, aquele cesto de lixo do Kyokai tá louco, viu? Mas não compra um cesto de lixo para ir lá trocar. Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, quanta coisa a gente enxerga lá no dia do Matsuri,
Porque só na hora que você está lá, ajudando a fazer lá as coisas, aí você olha, ai meu Deus, esse lixo aqui não presta, mas depois esquece. Aí chega no outro Matsuri e continua, esse lixo está aí ainda, esse lixo, né? E não toma uma atitude. Então, a atitude dessa mulher de comprar um cesto de lixo, nossa, esse foi o grande puxão de orelha para mim hoje, né? O que nós estamos fazendo pelo nosso Kyokai? E é coisa simples, hein? Simples. Comprar um cesto de lixo, né? Ajudar a comprar, sei lá, papel toalha, papel higiênico, né? Qualquer coisa. O que nós estamos fazendo pelo nosso Kyokai, né? Pelo Dendocho. Quando a gente vem aqui, acaba copo descartável. Ai, meu Deus, acabou copo descartável. Traz um saquinho de copo descartável. Ai, acabou sabão para lavar a mão. Traz um, né? Então eu acho que a gente precisa tomar essas atitudes, né? Essa mudança de pensamento. Quando a gente tem essa atitude de mudar o nosso pensamento, as coisas começam a fluir. Ele falou assim, a menina começou a trabalhar e parece que a vida dela começou a mudar. O que é isso? É mágica? É mandinga? Não é. É a forma de pensar que mudou. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, as coisas ao nosso redor começam a se movimentar de um jeito maravilhoso. Então a reforma é aqui. Quando a gente muda a nossa forma de ver as coisas, quando a gente muda a nossa forma de pensar, as coisas começam. Às vezes a gente pensa, nossa, por que será que isso está acontecendo comigo, né? Às vezes perde um emprego, ou então perde uma pessoa, ou então está com uma dívida, qualquer coisa, né? Por que isso está acontecendo comigo? Aí a nossa tendência é ficar com dó da gente mesmo, né? E o tempo todo, ai, puxa vida, por que isso está acontecendo comigo, né? E começa a se culpar também, né? Tenrikiano tem essa coisa de levar a culpa. Não, eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito lá no passado, então agora eu estou pagando por isso. É uma carga pesada. Vamos mudar o jeito? É a mesma coisa, só que vamos mudar o jeito de pensar. Estou passando por isso, porque alguma coisa eu realmente fiz para estar colhendo isso, mas eu tenho o poder de mudar. Eu tenho o poder de mudar. O Yasama ensina para a gente como mudar, né? Então, o que eu posso fazer para mudar? O que eu estou fazendo que está me levando a esse resultado? Quando a gente tem sempre o mesmo resultado e não sabe por quê, é porque a gente está fazendo a mesma coisa. Se a gente faz a mesma coisa, a gente vai sempre ter o mesmo resultado. Se eu fizer sempre bolo de fubá, eu sempre vou ter bolo de fubá. Mas não aguento mais comer esse bolo de fubá, então faz bolo de coco. Muda, né? Então, se a gente faz a mesma coisa sempre, e sempre tem o mesmo resultado, e não está gostando do resultado, então muda alguma coisa que você está fazendo. Muda o jeito que você está fazendo. O resultado vai ser diferente, né? Então, eu acho que o grande ensinamento aqui dessa palestra do condutor da Igreja de Foz do Iguaçu, eu acho que é a nossa reforma, a forma de pensar, né? Eu acho que a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar as coisas, tudo vai conspirar a nosso favor, né? Então, quando eu falo, fazer o sampai lá em Ojibá é uma coisa difícil, muda o jeito de pensar, muda o jeito de pensar. Eu vou fazer o sampai de outra forma. Eu desejo ir até lá fazer o sampai, mas hoje eu não posso. Então, muda o jeito. Vou começar como? Que presente que eu posso dar para Oyasama, já que eu não posso ir para lá? Então eu vou fazer Hinokshin, então eu vou ajudar minha sogra, eu vou... Enfim, né? Que presente que eu posso dar? E aí, quem sabe, não acontece alguma coisa muito legal, né? Aí cai assim, né? $4.000 no seu bolso e você vai lá fazer sampai, gente. Isso acontece.
Isso acontece, gente. Vocês podem perguntar para todo mundo que já foi para o Odibagari, pode perguntar, como é que você conseguiu juntar esse dinheiro? Um pontinho de milagre você vai enxergar em cada história, porque parece que é milagre. Você pode estar com dívida, você pode estar sem dinheiro, você pode estar desesperado e fazer sampai lá em Odibá parece estar tão longe. Mas se você faz uma reforma aqui dentro e começa isso agora, eu não tenho dúvida que daqui a pouco vai lá, plim, vai cair lá um dinheirinho lá na sua conta. Aí você fala, meu Deus do céu, esse dinheiro caiu na hora certa. Não é a gente que ganha presente, não é a gente que dá presente, né? É a gente que ganha presente o tempo todo. O tempo todo é a gente que está ganhando presente. O aniversário é de Oyasama, mas é a gente que ganha presente, né? Em cada conversa, em cada encontro, em cada palavra, é um presente. Tudo é um presente. Então, assim, para mim, o que ficou de grande mensagem dessa palestra, né, do Kaicho-san Kimura, né, foi essa grande reforma que a gente precisa fazer para começar a colher os frutos. É a determinação, né? Esses 30 anos de divulgação que ele fez, hoje está germinando, né? Está nascendo flor de tudo quanto é lado, né? Tudo que ele plantou nesses 30 anos agora vai começar a brotar em forma de um novo Shuyokasei, em forma de um novo Yoboku, em forma de... agora só vai colher. Daqui, ele estava falando, né? Oxe, já é a terceira ou quarta vez que me convocam para fazer o Hanashi. Quem sabe daqui a algum tempo, quando ele voltar para fazer o Hanashi dele já vai ser completamente diferente. Né? Ele vai falar só da colheita, né? Só das coisas que floriram aí no caminho dele como condutor de igreja. Era isso, gente. Obrigada. Viu? Bom, e aí não sobrou mais nada para eu falar, né? Mas foi muito bom. Eu acho que a Sandra conseguiu pegar assim, uns pontos importantes mesmo da palestra dele. E só um ponto que ele tocou realmente e que a gente, quando ele fala que ontem teve o Manabi das crianças, né? Manabi é o treino, né? O ensaio geral das crianças, e teve também o concurso de Koteki, né? Então, todo esse esforço, gente, vocês não queiram saber o trabalho que dá para fazer Koteki, aquela banda, né? Os pais, as próprias crianças sim, mas os pais também, né? Que trabalho que dá, e é uma coisa assim que tem que ser constante, tem que ser praticamente o ano todo para conseguir aquele resultado ali, né? E coitada das crianças, aquele solão danado, né? A gente preocupado que elas fossem até desmaiar, né? Que eu nem assisti, conseguia, imagina eles lá tocando. Então, esse trabalho todo que os pais fazem, essa dedicação, né? Tanto no Manabi também, ensinando as crianças a tocar, para virem tocar aqui e dançar aqui, tudo isso é muito importante, né? A gente tem que começar cedo, muito cedo. Normalmente a gente pensa assim, eu não vou falar isso para ele porque ele é muito pequeno. Não vou falar isso para ela porque, tadinha, é muito pequeno, e sempre você está achando que os seus filhos são pequenos. Até hoje eu acho que os meus filhos são crianças. Ela tem 30 anos e mais, e eu estou lá achando, as crianças, que as crianças, já está tudo, né? Então a gente não percebe essa rapidez com que eles crescem, e não percebe e acha que nunca é o momento para falar. Sempre acha que ainda é cedo, coitada, ainda é cedo. Não vou acordar ele, não, porque coitada, né? Ainda é pequeno. E aí vai, e por aí vai, né? Então, o que acontece com as crianças de hoje? São muito mimadas, muito. Porque a gente acaba dando para eles aquilo que a gente não teve, né? Eu quando era pequena não tive isso, então eu quero dar para eles. E acaba dando mais do que se deve.
Então, o que acontece com as crianças de hoje? São mimadas demais, né? De uma maneira geral. E aí, o que é a religião, o ensinamento? Tem que ser dado desde pequeno, para formar essa atitude, né? Para entender o pensamento religioso, né? A religiosidade você tem que começar a incutir desde pequeno, que depois de grande vai ficando adolescente, aborrecente, né? E vai ficando jovenzinho e não quer mais ouvir, não quer mais, né? Porque a sociedade nossa, mais do que nunca, ela é materialista, muito materialista, e está se tornando cada vez mais. E aí é muito mais interessante ser materialista e viver naquela vidinha boa do que ter que vir no Kyokai, lá no Fukyosho tem as coisas para fazer, lá no Kyokai, na igreja tem coisas para fazer, no Dendocho, é muito trabalhoso, eu prefiro ficar aqui na minha vidinha, né? Então fica difícil, então nós temos que começar cedo mesmo, né? Começa no Tsudoi, né? No encontro das crianças. É duro, eu acho que sabe? Vem aqui 400 crianças mais ou menos têm vindo, né? E nem sempre as coisas são confortáveis, né? Vai tomar banho rapidinho, nem sempre é confortável, mas eles gostam, porque começa a fazer amizade, e começa dessa amizade formar a sua turminha, né? Aí depois, para mais tarde, as meninas vão para o Joshi, Joshi é a reunião, o encontro das moças, né? Então vai se formando aquela mentalidade, vai se formando a religiosidade dentro dessas crianças, né? O conhecimento de que mais do que a escola e o passeio e as roupas, né? Tudo isso, existe uma coisa chamada religião, existe um ensinamento que a gente tem que incutir nessas crianças desde pequenos, porque senão mais tarde fica muito mais difícil, muito mais difícil. Então, isso eu tenho certeza, em todas as religiões é isso que eles fazem também, tentar incutir desde pequeno, né? O sentido da religiosidade, o conhecimento de que neste mundo você não vive somente graças à sua capacidade, graças, né? A gente acaba, quando é jovem, acha que tem todo o poder. Eu posso, eu faço, né? Eu consigo. Mas a gente só pode, só faz, só consegue, na verdade, né? Graças à ajuda divina, né? Porque a gente é ensinado que Deus reside dentro de nós e Ele trabalha dentro de nós. A partir do momento que você nega, que você renega, que você não quer saber de Deus, é como se Deus saísse dentro de você também, né? Então é preciso estar sempre consciente disso, e que a gente tem que ensinar as crianças desde pequenas, trazê-las ao Dendocho, levá-las ao Kyokai também. Não vou levar no Kyokai porque elas fazem muita bagunça. Segura para não fazer muita bagunça, mas leve ao Kyokai. Traga ao Dendocho. Fazem bagunça, é próprio delas, né? Mas, para isso, existe até um pessoal do Shonenkai que ajuda a cuidar das crianças enquanto os pais estão, né, participando aqui da cerimônia mensal. Então, eu acho que era mais isso que eu queria deixar falado, né? E sempre levar as crianças ao Kyokai também, né? Mostrar às crianças, aqui é o Yagami-sama, aqui é o altar da Oya-sama, né? Aqui é o altar dos antepassados. Ensina a fazer o sampai, né? Isso tudo eu acho muito importante. E eu queria dar os parabéns aos pais que colaboraram, né? Que colaboram todo ano no Koteki, porque eu tive oportunidade também de ajudar um pouco e eu vi o quanto é duro, né? Estar levando as crianças para treinar, fazer a comida para eles, porque às vezes eles ficam o dia inteiro treinando, alguém tem que fazer a comida. Então tudo isso realmente é muito trabalhoso. Os parabéns a vocês, tá? Que conseguiram fazer com que as crianças tocassem daquela forma. E então hoje também não vamos esquecer o aniversário da Oya-sama, né?
Nós fizemos 220 anos que ela está completando no dia de hoje, né? Nós fizemos isso porque Oyansama, ela não faleceu, ela se ocultou fisicamente, né? Então ela está completando 220 anos. Eu espero que eles toquem a musiquinha, né? Que a gente sempre costuma cantar para ela, né? E antigamente a gente até treinava a música aqui, né? Ultimamente eu não tenho mais feito isso. Em todo caso, né? Vamos dar os parabéns ao Oyansama pelo seu aniversário antecipado, né? Porque é no dia 18 de abril de 1798 que ela nasceu. Então, ok, muito obrigado pela presença. E alguém tem alguma coisa para colocar? A Sandra está aqui também. Alguém tem alguma coisa para colocar? Não? Então, sim? Foi um presente para todos, realmente, né? Um presente para todos nós. Muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa reverência aos 3 altares.